Oi, eu sou Lucas Paixão e hoje eu vim falar sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são compostos orgânicos formados pela junção dos nucleotídeos. Podemos dividir os ácidos nucleicos em dois grupos, o DNA e o RNA. Eles são responsáveis por armazenar, traduzir e transmitir informações genéticas. Esse aqui é um exemplo de um nucleotídeo. Nós temos aqui no meio a pentose, aqui nós temos uma base hidrogenada e aqui o grupo funcional do fosfato. O que define se ele vai ser um DNA ou um RNA é a pentose. Ela pode ser uma ribose ou uma desoxirribose. Quando é ribose, esse é um RNA. E quando é uma desoxirribose, esse é um DNA. Já em relação às bases nitrogenadas, nós temos as pirimidinas e as purinas. As pirimidinas são a citosina, a timina e a uracila. E as purinas são a adenina e a guanina. Então aqui numa representação, a pentose pode ser uma ribose ou uma desoxirribose. E a base nitrogenada pode ser uma citosina, timina, uracila, guanina ou adenina. Vamos agora falar sobre o DNA ou ácido desoxirribonucleico. Ele é formado por uma fita dupla disposta em espiral. Então nós vamos ter uma fita que ela vai estar em espiral. Essa fita dupla também é chamada de dupla hélice. Aqui nós vamos ter a fita dupla e ela vai ser interligada, as bases nitrogenadas vão ser interligadas por ligações de hidrogênios. Lembrando que essas fitas são muito extensas. É muito importante lembrar que no DNA nós não vamos ter a uracila. Então, se você encontrar a uracila, é um RNA. E no RNA nós não vamos ter a timina. Então, se tem timina, é um DNA. Como eu falei anteriormente, as bases hidrogenadas são ligadas por meio de uma ligação de hidrogênio. Essa ligação só vai poder ligar a adenina à timina e vice-versa, e a citosina à guanina. Então, a citosina não pode ligar a timina nem a adenina. Então, citosina fica com guanina e a adenina fica com timina. Então, no DNA, em uma fita que tiver o A, vai estar interligada a outra fita por meio do T. Então, o T vai estar ligado ao A, timina ligada à adenina, o C vai estar ligado ao G, a citosina vai estar ligada à guanina e vice-versa. Lembrando que o DNA vai ter a pentose como a desoxirribose e ele tem função de armazenar informações hereditárias, que são os genes. Agora vamos falar sobre o RNA, ou ácido ribonucleico. O RNA, diferentemente do DNA, é formado por uma simples fita. Então é apenas uma fita, enquanto o DNA são duas. Eles podem ter função de sintetizar as proteínas e eles também têm função de catalisadores. Estes são as ribozimas. No RNA, nós não temos a timina. No lugar dela, nós temos a uracila. Agora vamos falar sobre os tipos de RNA. Nós temos o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Nós temos o nome deles RNA-M, RNA-T e o RNA-R. O RNA-M, ele recebe e guarda a mensagem. O RNA-T, ele transporta a mensagem para os ribossomos. E o RNA-R, ele lê a mensagem. Agora vamos falar sobre as transcrições. As transcrições é a passagem das informações sem mudar, a essência. No DNA, nós temos duas fitas. Uma dessas fitas é a fita molde. Dela, nós conseguimos tirar a segunda fita do DNA e a fita mensageira do RNA. Então, se na fita molde do DNA eu tenho a adenina, na outra fita nós vamos ter a timina. Já no RNA, nós não temos a timina, então vai transformar de adenina para uracila. Vou colocar de exemplo essa fita molde ou codificante de DNA. Dela, nós vamos tirar a segunda fita do DNA e a fita do RNA mensageiro. Na transformação da fita molde para a segunda fita do DNA, nós temos a adenina vira timina,
A timina vira adenina, citosina vira guanina e a guanina vira citosina. E assim por diante. Então, nós temos A vira T, T vira A, C vira G. G vira C, T vira A e A vira T. O C vira G, o A vira T e o T vira A. Agora, da fita molde para o RNA mensageiro, nós vamos transformar o A, ele viraria T. Mas como não tem T em RNA, então ele vai virar U. A adenina vira uracila. E a timina, ela vai virar adenina. Porque a adenina tem no RNA. O C vira G normalmente. O G vira C normalmente. O T vai virar A. O A vai virar U. Perceba que a fita do RNA mensageiro é igual à segunda fita do DNA, só que o T vira U. E esse foi o vídeo sobre os ácidos nucleicos. Espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.